Oi, gente, boa noite. Estamos ao vivo aqui hoje numa conversa sobre TDAH. Vamos conversar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e hoje vai estar com a gente a doutora Daisy. Estamos esperando, né, o pessoal entrar. Bem-vindos. Oi, Mari. Muito bem-vindos. Bom ter vocês aqui com a gente. Hoje nós vamos ter uma conversa, então, sobre TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente vai conversar sobre os principais sinais de alerta, a idade para diagnóstico, o que a gente tem que observar nos nossos filhos, como que a gente pode agir. Vai ser uma conversa muito legal. Espero vocês entrando, né? Muito bem-vindos todos. Poliana, Mana do Brasil, são todos muito bem-vindos. Vanessa, queria convidar vocês a enviar, né, com um aviãozinho, essa live, convidando as pessoas que vocês sabem que precisam desse conteúdo. A gente vai ter uma conversa muito legal. Estou esperando um pouquinho então a doutora Deise entrar com a gente e a gente vai ter uma conversa bem especial hoje. Camille, bem-vindo. Volney, muito bom ter vocês aqui com a gente. Daqui a pouquinho a doutora Deise já entra também. Se vocês quiserem, podem deixar perguntas aqui, né, nos comentários e também a gente vai respondendo algumas questões. A live vai ficar gravada para depois outras pessoas poderem acessar também, né? Muito bom ter vocês aqui, Isa. Muito bom de ter aqui Marli, a Priscila Martins. Muito bom ter vocês aqui. Estamos esperando a doutora Deise. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Vamos convidar ela para estar aqui com a gente. Vamos ver se ela já está chegando por aqui com a gente. A doutora Deise. Vamos mandar o convite para ela entrar. Bem-vinda, Deise, já encaminhei o convite aí. Oi, que bom te ter aqui. Oi, deixa eu ver se eu vou conseguir apoiar aqui. Muito bom te ter aqui, Deise. Obrigada por ter aceito o convite, né? Por estar aqui com a gente hoje. Acho que vai ser uma conversa bem legal. Obrigada pelo convite. Que legal, temos pessoas aí já assistindo. Espero que seja um papo gostoso. A Tati preparou com carinho esse encontro, né? E o nosso roteiro também. Espero que seja bem bacana. feliz. Eu acho que a gente podia fazer assim, de repente vem algumas pessoas pelo teu perfil que não conhecem, eu vou me apresentar, depois tu te apresenta e a gente segue o nosso papo, pode ser? Então, eu sou Tati Lemos, sou médica pediatra aqui em São José, trabalho aqui há 16 anos e hoje eu faço 20 anos de formada, hoje é nosso aniversário de formatura da faculdade. Muitas memórias boas. E sou mãe de uma menina de 15 anos, a Marina, casada há 23 anos, e gosto muito de falar sobre comportamento. Ainda tenho desejo desde fazer alguma pós em comportamento, em família. É uma área que eu gosto muito de trabalhar, né? E tenho visto, assim, muitas necessidades no consultório pediátrico a esse respeito e sobre orientações das famílias. Eu mesmo já percebi mudar a minha visão a respeito do diagnóstico, dos sinais, né, de como orientar as famílias, e acho que a informação, ela gera poder nesse sentido, né? Então, por isso foi um prazer poder te convidar e queria que você se apresentasse também e o espaço é teu e a gente vai conversando um pouquinho sobre isso hoje. Isso, eu sou Deise Mendes Porto, sou psiquiatra, psiquiatra geral e psiquiatra da infância e adolescência. Hoje em dia, o meu dia a dia é atender principalmente crianças e adolescentes, e como o TDAH é um transtorno prevalente em psiquiatria, né, 5% da população pediátrica pode ter TDAH, é uma coisa frequente no nosso consultório. E eu dou aula também, sou supervisora dos residentes de segundo ano do Ambulatório de Psiquiatria da Infância e Adolescência do IPQ, e a gente vê os lados que tem, assim, né, do TDAH, a questão de aceitar o diagnóstico, outros colegas também entenderem a importância do diagnóstico e do tratamento, as famílias entenderem a importância do tratamento, a busca por esse assunto na internet e o tanto de coisas controversas que se encontra nessa busca. Então, achei um tema excelente, acho que é de utilidade pública, assim, ter isso aqui no Instagram, no perfil aberto, no teu perfil que tem um grande alcance como pediatra. Acho que vai ser bem bacana, espero que ajude bastante gente. Eu tenho conversado assim com as famílias, né? E às vezes a gente fala assim, as mães perguntam, mas pois é, e se tiver, né, o diagnóstico? Aí às vezes a gente consegue entender um pouquinho mais o processo, né, Deise? Porque uma coisa é a gente perceber, a gente dizer assim, a criança, por exemplo, me desobedece.
do nada, por exemplo. E outra coisa, de repente, eu entendendo que ela tem um transtorno, entendendo que não é simplesmente porque ele não quer obedecer, eu posso compreender melhor a criança e não vou deixar de dar os limites, ou as orientações, ou as regras da casa da mesma forma, mas eu consigo compreender melhor o que está acontecendo dentro daquela cabecinha, né? Do meu filho que está em Claro. desenvolvimento. Eu acho que a gente vai ter uma resposta bem Uhum, melhor, né? Então, a uhum, Irana pergunta, né, o que é o TDAH. Então, eu vou passar para a Deise essa pergunta inicial. Então, o que ele é, o que é esse transtorno e como que a gente vai lidando com ele, né? A gente vai conversar ao longo da live, mas então vamos começar falando o que é o uhum, TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Deise. uhum. Então, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno neuropsiquiátrico que afeta, ele está no capítulo do DSM nos transtornos do neurodesenvolvimento, o que significa dizer que ele começa, é um transtorno que vai começar até os 18 anos de idade, ele é do neurodesenvolvimento e faz parte do amadurecimento, aparece na época do amadurecimento cerebral. Hoje já tem alguns estudos avaliando que também é possível que se inicie no adulto. Pode ter nos adultos, né, que apresentam na infância e continuam com sintomas na vida adulta, mas hoje alguns estudos avaliam que pode ter início na vida adulta, mas até agora de classificação é um transtorno do neurodesenvolvimento, e afeta domínios importantes cognitivos, principalmente de atenção, né, e aí tem os sintomas de desatenção, que é não conseguir prestar atenção a detalhes, não conseguir terminar tarefas muito longas, se perder ao longo da realização de tarefas, não obedecer aos comandos, que às vezes pode os pais acharem que é desobediência, mas é porque ele esqueceu no meio do caminho, ele foi pegar um negócio, a mãe pediu para pegar um negócio na despensa, ele volta com o negócio da geladeira e não pegou o que a mãe pediu, não por não querer, é desatenção. Tem também os sintomas de hiperatividade, que é uma agitação motora, uma necessidade de não ficar parado, e sobe em tudo, e prefere brincadeiras mais agitadas. E além disso, tem um terceiro domínio que é muito importante também, que é a impulsividade, que é não conseguir controlar para parar de falar enquanto tem alguém falando, ele pode interromper as pessoas, pode falar no meio da aula, pode até se colocar em risco, assim, por ser impulsivo, não planejar e não conseguir pensar muito bem nas consequências das suas atitudes. Então, são 3 domínios, atenção, hiperatividade, impulsividade, afetados e prejudicados, que vão trazer uma ampla apresentação, assim, não é igual em todas as crianças. Pode ter criança mais desatenta, pode ter criança mais hiperativa, pode ter criança mais impulsiva, mas de forma geral, quando a gente faz essa avaliação, ela precisa ter um número X de sintomas lá e um prejuízo para que a gente considere que é esse transtorno. E aí, tendo um prejuízo, um sofrimento, a gente avalia e pensa qual é o tratamento indicado. Essa questão do prejuízo é interessante, né? Desde que às vezes a gente recebe assim bastante. Normalmente a porta de entrada vai ser na pediatria, né? Então, durante ali nas consultas de rotina. Então, às vezes, por exemplo, a gente está muito cansado, tem os filhos, chega do trabalho, e daí diz assim, essa criança não para. Mas muitas vezes esse não para é muito próprio para aquela idade, né? É algo esperado. A gente diz assim, se eu tenho um filho e eu digo assim, nossa, parece que eu não tenho criança em casa. E isso é uma coisa que deveria chamar a atenção da gente do lado negativo, né? Deve parecer que eu tenho uma criança em casa, né? Pela agitação, pela bagunça, pela criatividade, pela curiosidade, pela alegria da criança. Então, se eu digo assim, parece que eu não tenho criança em casa, isso também não é uma coisa que seja saudável. Mas quando a gente percebe que essa agitação é tão importante, né? Que a criança tem esses prejuízos que você comentou, e aí, aqui eu acho que entra uma falta desse ano, principalmente da questão da escola, né? Uhum. Porque até tu pode me completar, mas é importante que a gente perceba isso em mais do que um ambiente, né, Deise? Não só em casa, né? Exatamente. Quando tu Como estavas que isso falando, eu estava funciona? pensando isso. Porque assim, a gente tem que considerar que a visão dos pais também traz muito deles. Então, podem ser pais que estão cansados de muito tempo de trabalho ou de outras questões e acham que o filho é muito agitado. E aí a gente vê e a criança não parece tão agitada no consultório, na escola não tem essas queixas, tem só em um ambiente. Então a gente avalia se não pode ser algo desse ambiente especificamente. Uma questão de ajuste de limites e regras, ou uma questão de postura desses pais mesmo. Aí a gente precisa avaliar se há algo mais. Então, precisa que esses sintomas ocorram em pelo menos 2 ambientes. Em casa e na escola, ou na escola e na casa de todos os amigos que a gente possa vir a ter informação. Então, né, nas atividades de lazer e sociais, para que não seja uma coisa de ambiental, assim, né?
Então, Uhum. se é um É, transtorno, se é uma e às característica vezes a da gente criança, ela vai aparecer em mais ambientes. Aham. E às vezes a gente pega isso mesmo, né? Tipo assim, a criança em casa, até a Irana colocou ali, meu filho tem 6 anos, é muito agitado, é estresse, às vezes eu perco a paciência. Então, às vezes, por exemplo, em casa, que é um lugar onde ele tem total liberdade, é assim, mas a professora, de repente, revela, não, olha, ele obedece, ele espera o tempo de falar, ele, né, ele acompanha na escola. Então, a gente vai perceber que tem mais a ver com aquele ambiente onde ele está do que com a questão dele não conseguir parar. E uma coisa que eu mudei bastante até desde assim, no começo, eu tinha uma visão muito assim, às vezes a mãe trazia essa queixa, né? E na consulta, por exemplo, a criança ali nos 30 minutos que a gente tem de consulta, a criança era totalmente tranquila, sentada na cadeira, né? Ficava totalmente quietinha. E aí a gente pensava assim, não, mas né, ele tá aqui tão paradinho. Mas não é uma coisa assim tão rígida, né? Às vezes, mesmo uma criança com TDAH, ela pode ter momentos onde ela não conhece o ambiente e ela fica mais na Ela dela, consegue dependendo do segurar. grau, né? Até porque segurar por 30 minutos não é tão difícil, né? Então a gente Aham. sempre toma cuidado com isso, assim, isso é muito importante, tá? Tipo, um recado para todos os colegas também, né? De cuidar, porque aquele momento que a gente tem a percepção do consultório, ele é muito limitado. Então a gente não fecha, quando a gente vai fazer a avaliação psiquiátrica, a gente não fecha um diagnóstico em uma consulta de 30 minutos. Isso não dá para fazer. Infelizmente a gente vê, mas isso não Uhum. deveria acontecer. Porque não é porque a criança ficou sentadinha ali que ela não é hiperativa nos outros lugares. É fácil controlar 30 minutos. A mesma coisa acontece com a avaliação de autismo. Não é porque a criança chegou, sorriu e deu um abraço que ela não é autista. Ela pode Uhum. ter prejuízo Uhum. em outros ambientes. Então a gente precisa avaliar. Então, a avaliação da O, criança ela tem que ser bem delicada por isso. e o contrário também é verdade, né? Não é porque ele chegou ali, tipo assim, detonando como um furacão naquele dia que ele é hiperativo, né? Podia ser um dia com outras coisas. Deixa eu pedir uma assistência técnica aqui, peraí. Apaga essa luz pra mim aqui que tá piscando. E acende essa outra. Eu tô com uma luz piscando aqui, não queria interromper. Aproveitei que o meu auxiliar de palco passou por aqui. É essa outra A minha aqui. filha também me ajudou aqui no começo, também Aí fizemos acende essa algumas aqui pra mim, pra não ficar adaptações. escura. Não A gente testamos a fez algumas iluminação adaptações. hoje. Estamos ao vivo. É Isso, assim, ficou né? melhor. É assim, Então, agora ao vivo é assim. então a gente tem que ter esse cuidado. A criança pode ter chegado muito mais agitada naquele dia, mas pode ter sido um dia que ela veio do futebol, ela tá super animada, ela comeu doce adoidado, e aí é só um Uhum. recorte de tempo e não necessariamente vai fechar o Deise, tu diagnóstico. comentou essa questão da consulta da psiquiatria, né? Eu vejo, assim, ainda muita dificuldade, às vezes alguma resistência, quando a gente conversa, por exemplo, com os pais e encaminha a criança, por exemplo, ao psiquiatra, né? E diz assim, olha, seria interessante uma avaliação, porque normalmente os profissionais que vão avaliar e fazer esse diagnóstico seria, né, um neuropediatra, o psiquiatra infantil, para principalmente emitir o laudo, né, Deise? Uhum. E como que é isso, assim, tu percebe também alguma resistência, né? O que tu podias trazer para as famílias que estão ouvindo e de repente, ai, mas levar meu filho no psiquiatra, ele não precisa de um psiquiatra, né? Não Uhum. significa necessariamente que ele vai tomar medicação. Então, como que é essa questão em relação à psiquiatria infantil? Sim. É importante que os pais saibam, né, que a gente não morde, e que a gente não enfia remédio goela abaixo na consulta do paciente, né? Vai pegar a criança e vai medicar contra a vontade dos pais. Não é assim. A gente faz uma avaliação. O profissional que vai fazer esse diagnóstico adequadamente é o psiquiatra da infância e adolescência ou realmente o neuropediatra. Uma boa avaliação vai ter essas etapas que eu falei, assim, essa criança vai ser vista mais de uma vez e a avaliação vai contemplar informações da escola, relatório escolar, informação dos pais, outras informações colaterais de observação dessa criança. Tendo uma avaliação dessa cuidadosa, os pais vão receber um diagnóstico, uma devolutiva, para se dizer se tem essa hipótese de diagnóstico ou não. E aí vai ser discutido, a possibilidade de uso de medicação, né? Ou não há possibilidade, vamos tentar outras coisas. Porque os pais têm muito medo, em geral, do diagnóstico e da medicação. E eu Uhum. entendo como, né, eles são leigos, não são obrigados a ter toda a informação, e procurando na internet, eles vão encontrar muitas informações falsas. É comum ver manchetes, a Ritalina, droga que irá robotizar as crianças, estamos criando uma geração de robôs, ou julgamentos morais, assim, os pais querem uma vida fácil, estão querendo medicar os filhos para ter sua Uhum. tranquilidade, de pessoas que não acreditam no diagnóstico, né? Até reportagens dizendo que a pessoa que descobriu o TDAH reconhece que é um diagnóstico inventado. Se você bota no Google, aparece isso antes de aparecer
a reportagem que desmente, que Porque foi diz, muito não, isso é pesquisado, mentira. né? Foi Aham. muito pesquisado. É um dos transtornos descritos com mais tempo, assim. A gente vai ver os livros que tem antigamente, chamava de... Como é que chamava? Agora eu esqueci. Mas tinha um outro nome antes, assim, mas que descrevia já sintomas de TDAH e foi sendo ajustado o Aham. nome, mas é um diagnóstico antigo. E o Entendi. tratamento farmacológico é muito bem estudado. É um dos tratamentos, comparando assim com o lítio para o transtorno bipolar, o metilfenidato e a lisdexanfetamina hoje em dia para o TDAH tem um poder de efeito muito grande. Assim Aham. como as estatinas para colesterol, tem estudo bem avaliado, assim, tem uma boa É, resposta. a gente tem bastante coisas para falar sobre isso, mas até vou aproveitar o gancho assim, e trazer até uma fala minha de experiência até de pediatra, né, para os pais que estão assistindo. Então, eu pego muitos pais com bastante resistência ao uso da medicação, né? Uhum, E é claro que eu também sempre tranquilizo, explico, olha, gente, primeiro que é uma decisão que não é imutável, não quer dizer que porque a gente testou a medicação que ele vai ter que tomar a vida toda. Então, vamos dar um voto de confiança se os sintomas são tão importantes, se a criança tem tanto prejuízo, a gente inicia às vezes o tratamento e uhum, percebe isso, né? Às vezes percebe, olha, melhorou um pouquinho, precisa aumentar a dose. Daqui a pouco, não, olha, eu percebi que ele tomou a medicação e não funcionou para ele, a gente suspende a medicação. E na maioria dos casos, gente, assim, eu também sou bastante contra a medicalização das crianças, medicar para qualquer coisa, né? uhum. Quem atende comigo, a gente conversa aqui pela internet também, mas a verdade é que a gente, nas crianças que têm necessidade, que têm muito prejuízo, o resultado é muito impressionante, né? Assim, da recuperação, do acompanhamento na escola, né? De todas as questões. É claro que a medicação, ela vai ser individualizada. Às vezes a gente orienta lá durante a semana, né, Daisy? Ou durante as férias não Uhum, precisa, ou final de semana não precisa, desde que ela não tenha prejuízo sem o medicamento. E é uhum, muito seguro, sabe, gente? A gente não precisa ter tanto medo assim e perceber que a criança muitas vezes vai ter um benefício bem grande, né? uhum. É, a resposta é muito grande, assim. E aí, o que a gente espera quando se decide pelo tratamento medicamentoso é uma melhora da atenção e da hiperatividade, de dos sintomas centrais, e da impulsividade também. Não vai, a medicação não vai fazer milagre numa recuperação de conteúdo que já ficou perdido até agora. Então, muitas vezes precisa também do psicopedagogo, de um reforço escolar. Muitas vezes tem questões emocionais associadas. É muito comum que essa criança ela seja mais ansiosa, insegura, afeta a autoestima porque ela acha que ela não é tão capaz quanto os colegas. Pode precisar de psicoterapia, de acompanhamento com uma psicóloga, com um psicólogo para trabalhar essas questões emocionais envolvidas. Então, o prejuízo ele é muito maior se não tratado, sem dúvidas. Uhum. A gente que conhece, né, o risco e benefício da medicação, a gente sabe que tratar é sempre a melhor opção. Mas muitas vezes a gente acompanha, espera essa família tentar então outros tratamentos, tenta terapia, tenta ajuste escolar. Mas os que optam por tratamento, que tem um diagnóstico bem fundamentado, bem avaliado e que fazem tratamento, tem uma mudança muito grande, Tati, assim, na autoestima deles, de eles se Uhum. verem agora inseridos no papel de alunos, de ficarem felizes. Eu estou agora em época de fechamento de ano, né, no consultório, então a gente faz uma retrospectiva com Avaliação. os pacientes, assim, ó, como é Aham. que foi o nosso ano, né? Como é que a gente começou? Como que a gente terminou? E geralmente os que estão tratando ali desde o início do ano, tem uma resposta muito bacana, assim, de olha só as notas como melhoraram ao longo do ano. Não que isso seja a coisa mais importante, não é, Sim, mas como foi legal, e eles ficam muito felizes. sim. E aí É a porque escola reforçando isso é muito bacana. acaba gerando outras questões, né? Tipo, porque aí dá muita queixa dos pais quando eles não estão indo bem, e aí o relacionamento entre os pais já não vai legal, e aí a Desgasta. autoestima baixa, daí então vai gerando uma série, né, de problemas Uhum. que a escola às vezes é um dos onde eles têm mais realmente queixa, né, por causa da desatenção que daí não acompanha na escola, e a impulsividade que daí atrapalha os professores, porque levanta da cadeira o tempo inteiro. Então a gente percebe realmente assim que tem uma melhora para eles, né? E Desde aí o com que medo dos idade? pais, né? Desculpa, Não, não, os pais desculpa, têm pode seguir. medo pelas informações que ele tem da medicação e eles têm medo também de o diagnóstico criar um rótulo, assim, mas meu filho vai ser rotulado por ir no psiquiatra ou por ter um diagnóstico. E a gente vê o contrário, sem o diagnóstico a criança fica sendo rotulada como Uhum. bagunceira, desinteressada, como difícil, e aí com o tratamento isso muda. Muda bastante, né? Eu tenho alguns, assim, recentes mesmo que, puxa, foi muito legal, assim, de ver a evolução deles e poder trabalhar isso com a mãe, com os pais, né? Olha, tá vendo como foi? Aí até teve alguns que, agora na época da pandemia, como estava em casa, tiraram a medicação.
Eu atendi uns 2 agora para o final do ano, assim, porque durante o ano a gente acabou perdendo muito do acompanhamento deles, né? E aí, como é que foi esse ano? Ah, foi horrível, porque daí, imagina, além de estar sem a medicação, estavam em casa. E aí Nossa. a desatenção é maior, né? Porque não tem Uhum. um professor ali, tá dentro do seu quarto, tem o cachorro latindo ali fora, o irmão passa na frente. Então, eles tiveram um prejuízo enorme, mas muitos pais consideravam assim, não, mas ele não está na escola, então eu não preciso dar. E aí a gente conversou sobre a questão, não, durante o período de aula, mesmo que seja em casa, vamos Uhum. testar, e foi bem legal, assim, Uhum. esse feedback. Desde, assim, com que idade que a gente poderia, em média, fechar um diagnóstico? Porque, Uhum. às vezes, quando eles são pequenos, essas características que tu trouxe para nós, né? A impulsividade, a desatenção e o que era mais, que a gente falou? A Desatenção, impulsividade hiperatividade, a e a desatenção e a hiperatividade. impulsividade. Tô eu desatenta. Essas características, elas são muito próprias ali do início do desenvolvimento deles. De 1 a 3 anos, eles são impulsivos, eles são desatentos, né? Então, Uhum. é difícil a gente dizer bem nessa idade muito inicial. Então, com que idade, mais ou menos, que a gente vai entender que esses sintomas poderiam estar trazendo por trás um diagnóstico de TDAH? Uhum, ótimo. Assim, pode ser em qualquer idade, mas é importante que o diagnóstico seja feito considerando a etapa de desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Por quê? Uma criança muito novinha, uma criança de 3, 4 anos. Pode ser que ela seja muito mais hiperativa que a média dos colegas, pode ser que ela seja muito mais desatenta do que a média dos colegas. Mas não dá para avaliar assim, ela não para sentadinha, ela tem uma atenção de 5 minutos. Ok, a atenção de 5 minutos é o normal nessa faixa etária. Aham. É um tempo de atenção muito mais curto mesmo. Mas se destoa muito de todos os coleguinhas, pode ser que seja um diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. Mas aí iria para acompanhamento, não se fecharia um diagnóstico assim tão cedo, até porque não se medicaria. Porque a grande questão é a idade que a gente começa a pensar em medicação. Antes dos 4 anos a gente não pensa em medicação, a gente vai fazer outras intervenções. A partir dos 7 anos, 6, 7 anos, é que aí sim a gente consegue usar as medicações de primeira linha para o TDAH. Antes disso, a gente poderia usar, entre os 4 e 7, usar alguma medicação não específica para TDAH, se os outros sintomas são muito importantes. Mas quando tem essa suspeita, quando é uma hiperatividade muito grande, uma desatenção muito grande, precisa ser feita uma avaliação especializada, porque tem muitos outros diagnósticos diferenciais que entram aí nessa questão. Provavelmente tenha algo, está destoando muito do desenvolvimento dos colegas, provavelmente sim, mas nem sempre é TDAH. É muito difícil, às vezes, daí para o clínico ou para outros profissionais diferenciarem um autismo leve de TDAH nessa faixa etária, questões de deficiência intelectual, de outras dificuldades escolares. Então, essa avaliação precisaria ser bem cautelosa. Pode-se Entendi. fechar o diagnóstico antes dos 7 anos? Pode, mas aí sim é fundamental que seja um diagnóstico feito por um especialista. E aí, na Especialista, né? E adolescência, é o mais comum, e na vida adulta, pode ocorrer o diagnóstico pela primeira vez na vida adulta, vendo que essa pessoa já tinha, antes só não foi fechado o diagnóstico, assim, mas ela já tinha esse prejuízo há muito tempo e tem benefício em tratar. eu tenho uma amiga que é enfermeira, trabalhava comigo, e eu lembro quando eles fizeram o diagnóstico do marido dela. E aí ele acabou fazendo, né, foi fazer terapia, e daí acabaram descobrindo o diagnóstico, fazendo o diagnóstico, e vendo assim que ele tinha saído de vários empregos, né? E aí a gente consegue, muitas vezes, nesse momento, como eu falo para as mães dessas crianças, entender daí o que passa por trás, né? Que às vezes a gente simplesmente julga assim, ah, puxa, a pessoa não para no emprego, mas muitas vezes havia uma dificuldade que tratando teve uma melhora grande, como aquela Uhum. criança que mexe em tudo, que, né, não para nunca, que desobedece sempre e que não necessariamente era simplesmente uma criança desobediente ou sem limites, né? Uhum. Exatamente, mudanças frequentes de emprego, mudança de curso de faculdade, às vezes já passou por Uhum. 2, 3 cursos, não dá continuidade, porque tem uma dificuldade de organização a longo prazo mesmo. Tem uma dificuldade de se manter em atividades mais longas, e isso vai impactando em muita coisa. É muito comum impactar nos anos ali de faculdade e emprego para um adulto que tem Uhum. sintoma, que ainda tem a sintomatologia presente. Aham. Dos pequenininhos ali, né? Como estavas falando sobre a questão da escola, como nesse caso tem feito bastante falta. Tem uma situação que eu tenho pego bastante, Deise, assim, até comentei contigo ali no privado, muitos, assim, acho que esses últimos 2 meses foram muitas situações. Uhum, Crianças que de repente passaram um tempo ali sem constar agora da pandemia, uns
7, 8 meses, que a gente acabou sem o acompanhamento mais de perto, e que Uhum. estão vindo assim entre 1 e 3 anos com algum atraso de fala, muito irritados, às vezes até porque não tem a ferramenta da fala para fazer né, tipo assim, como linguagem para dizer o que quer ou o que não quer, e acabam gritando e mais irritados, muito agitados, e que os pais estão trazendo essa, puxa, será que ele não tem um autismo? Será que ele não tem um TDAH? E a gente está percebendo assim a falta dessa questão da interação com outras crianças, crianças que passam só o pai, a mãe e a criança, né, por meses ali dentro de casa, bastante exposição a telas, e aí a gente fica assim nessa situação, né? Que a gente pode, talvez para esses pais indicar, eu tenho dado algumas dicas, mas queria ver contigo assim como que a gente pode orientar essas famílias e de repente trazer isso, né? Até a Arte Doce está dizendo assim, ó, eu sou assim, tenho tudo que você falou. E às vezes a gente acaba se encontrando, né, Daisy, Se a gente lê o nessas DSM, a gente se encontra nos 50, assim. Calma aí, calma muitos aí. diagnósticos, né? Às Uhum. vezes uma avaliação é importante, né? Mas é isso aí, assim, ai, tô me identificando com algumas coisas, estou em dúvida. Não deixar de procurar avaliação, porque as pessoas deixam de procurar por desinformação, às vezes, não se dão conta de que o que pode ter pode ser um transtorno psiquiátrico, que possa ter tratamento, e por medo e preconceito. Ah, tá aqui, tá na live falando, provavelmente o medo e preconceito já foram vencidos, então procura avaliação. Vamos embora, né? Vamos para frente. Uhum. E assim, esse período, Tati, tem razão, assim, foi uma discussão muito grande da gente, entre profissionais também no início da pandemia, né? Como vai ser? Como diferenciar agora o que é reflexo da pandemia, excesso de telas, falta de interação, de transtornos mentais? Se chega a ponto de fechar, de ver que o prejuízo é grande a ponto de justificar um diagnóstico, provavelmente é esse diagnóstico mesmo. Provavelmente esse excesso de telas, isso tudo foi só um gatilho, foi uma coisa que fez aparecer os sintomas com mais gravidade nesse momento, mas deve-se ter um diagnóstico. Mas com toda a cautela, a gente pode tomar primeiro as condutas mais conservadoras, assim, poderia primeiro apostar nessa mudança de ambiente, reduz tempo de tela, pensa um jeito seguro de interação, começa uma psicoterapia, tudo isso com a segurança, assim, para os pais de que não se está diagnosticando algo que não seja um transtorno mesmo, que seja uma resposta a esse momento que a gente está passando. Mas o que a gente vê geralmente pela pandemia, um aumento da ansiedade, sim, e de sintomas depressivos. Mas a ponto de a gente pensar assim, poxa, tem uma hiperatividade, tem um autismo, geralmente é só porque isso ficou mais evidente, estando só em casa. Mas quando a Entendi. gente vê sintomas de ansiedade e depressão agora, nesse período, a gente pensa, poxa, será que não está na hora de flexibilizar, então, essas horas de estudo? Vamos deixar um pouquinho agora as aulas online de lado, vamos pensar numa atividade mais divertida, vamos conversar mais com os amigos aí online. E fazendo essas mudanças, muitos dos pacientes que eu avaliei com esses sintomas melhoraram, sem precisar medicar, porque era reflexo realmente desse momento de pandemia. Alguns que a gente tem trabalhado, assim, tenho orientado essa questão da redução realmente do tempo de exposição às telas, onde eles ficam às vezes só como espectadores, principalmente quando muito pequenininhos, né? Trabalhar mais a interação com eles, a brincadeira. É que eu acho que a gente está num momento, assim, delicado e os pais estão cansados, né? Estressados, trabalhando, preocupados. Chega em casa, daí a criança estava naquele, né, já o tempo inteiro ali dentro, a criança normalmente não tem saído e voltado, então quando eles chegam, eles querem, né, ferver, querem atenção, o que é natural, e aí a gente acaba entrando assim num momento onde a gente está em ritmos diferentes às vezes, né? Então, tentar acompanhar a criança, brincar um pouco mais, ter um pouquinho menos de exposição de telas, e a gente já vê algum resultado, então provavelmente era só uma necessidade mesmo de mudança de hábitos, né? E se a gente talvez não perceber com essas pequenas mudanças uma melhora, então vamos atrás realmente de um diagnóstico, né? Isso mesmo. A gente faz esses ajustes, considera que esse ambiente realmente está muito difícil para todo mundo, está difícil para nós adultos, imagina para as crianças, né? Deixa eu ver aqui, a Rafaela, ela colocou várias vezes alguma questão que o filho tem epilepsia, TDAH e TOD grave, né? Agora está com sintomas de transtornos psiquiátricos. Existe bastante interação, né, Daisy, Sim, entre é muito diagnósticos. Acho que comum. ela colocou no comecinho até ali que ele também... Ah, não, essa é outra mãe que colocou também. Meu filho tem TDAH e epilepsia, usa Trileptal, conserta. Ficamos temerosos se o conserta pode desencadear crises convulsivas. Ah, Então, a gente sim. tem, assim, às vezes, uma somatória de diagnósticos, né? É muito comum. A gente chama isso de comorbidade, de ter mais de um diagnóstico, né?
é muito comum isso na infância. É muito mais comum ter mais de um diagnóstico do que ter um diagnóstico só. Porque é um cérebro em desenvolvimento. Então, se tem algumas alterações, alguns desses transtornos dividem vias no cérebro comuns, assim. Então, é muito comum ter TDAH com TOD, e o tratamento do TDAH costuma melhorar um pouco os sintomas de oposição e desafio, além da psicoterapia. É muito comum ter epilepsia junto com autismo, epilepsia junto com TDAH, epilepsia junto com TOD, porque também tem alteração da neurotransmissão. Então, isso é mais a regra do que a exceção. Nesse caso da pergunta aqui da Adriana, né, o que a gente acha de se o Concerta tem riscos de desencadear crises convulsivas, se ela recebeu a medicação, se ela recebeu a prescrição do Concerta, é porque o médico avaliou e considerou esse risco e deve ter colocado isso com os pais, assim. Se a epilepsia está estabilizada, está estável, sem crises, pode sim ser tentado tratamento para TDAH, é importante que seja, porque senão o TDAH vai continuar trazendo um impacto. Acredito que a conduta está bem acertada, assim, é importante, e se vocês tiverem essas dúvidas, conversarem com o médico também, né, se estão com medo de ter crise convulsiva, se notarem alguma alteração, se notarem alguma suspeita de crise, entrar em contato com quem prescreveu também, mas via de regra, a epilepsia estando estabilizada, se pode tratar os outros transtornos psiquiátricos com as medicações necessárias. E o medicamento é aquilo que a gente conversou no começo, assim, né? Não quer dizer que porque eventualmente a gente iniciou aquele medicamento, não é uma receita de bolo igual para todo mundo, né? Desde as pessoas são diferentes, vão reagir diferentes aos medicamentos diferentes. Então é uma questão realmente da gente ter essa noção de que vai ter que testar, né? E ver qual que ele se adapta melhor, qual que ele tem menos prejuízos, qual que financeiramente também a família tem condições de que manter. É viável. Né? É bem importante, assim, ter essa... E não ter medo de perguntar na consulta, né? Às vezes eu recebo eles, assim, de volta para mim com tantas dúvidas e algumas delas eu não consigo tirar porque não é a minha prática, né? Então, por exemplo, dizer se o medicamento vai funcionar bem nessa associação ou não é a minha prática. Então, que a gente não tenha dúvida, não tenha medo, né? De perguntar, de tirar essas dúvidas para ficar mais em paz e fazer o tratamento com mais eficácia. Né? Até porque eu falei também, né? Eu esqueço, assim, eu falei do mundo ideal, que a gente veja a criança mais de uma vez, que essa avaliação seja longa, que tire todas as dúvidas. A gente sabe que às vezes na rede pública não é possível. Se vai para avaliação com especialista e se volta para dar continuidade com um pediatra, né? Isso é muito comum na tua prática, acho, né, Tati? E aí essa consulta com um especialista às vezes é mais rápida. Tem uma demanda muito grande para avaliação de neuropediatra e de psiquiatra infantil no SUS, para avaliação de TDAH. Eu lembro que no tempo que eu trabalhava, hoje eu não estou mais na rede pública, eu estou só no consultório, então a minha visão acaba sendo um pouco descolada da realidade de quem está precisando procurar esse atendimento no SUS. Mas eu lembro que a fila era sempre muito longa. Então eu imagino que quando chega para o colega especialista, se ele for fazer essa avaliação, vou ver 3 vezes uma criança, vão ficar muitas outras crianças de fora. Então essa avaliação precisa ser otimizada. O que não quer dizer que vá gerar sempre um diagnóstico errado, não é isso. Essa avaliação pode ser bem feita, vai para o pediatra, continua o acompanhamento, vai ver se teve resposta, vai ser visto depois, continua o acompanhamento com o pediatra, depois ver se teve uma boa resposta ou não, como seria com o especialista também. A gente pode acertar a medicação de primeira ou não, porque não depende só do diagnóstico clínico, é de resposta da criança. As 3 medicações que a gente tem de primeira linha, elas têm os estudos mostram que elas têm resultado igual. Para a população geral, assim, o resultado delas é igual. Não tem uma das 3 que seja melhor que a outra. Quando a gente fala em metilfenidato de longa-ação, dexmedetomidina, a resposta é a mesma. Mas tem uma pessoa que vai responder melhor a uma, outra pessoa vai responder melhor a outra. E aí o custo delas é muito diferente. Então, mas eu vou usar o mais barato, ele não vai ser bom? Ele é bom também. Os estudos mostram que ele é igual. A conveniência no tomar, precisa tomar mais de uma vez ao dia. Em geral, é isso que muda. E aí é uma decisão que a gente vai tomando ao longo do tempo e que pode mudar, né, Daisy? Às vezes vai realmente assim adaptando, vendo como é que funciona, né? A medicação também não é a única questão de tratamento, né? Uma das questões, assim, realmente seria a questão de terapia, de intervenção, de acompanhamento com a psicóloga, a psicoterapia, né? E principalmente quando eles são bem pequenos, né? Essa intervenção, assim, digamos, até antes da gente fechar o diagnóstico, ela é mais importante até do que dar um nome ao que a criança tem, né? Exato. Se a gente vê que tem algo errado, eu percebo que essa criança não para quieta, mas ela sentando ali na primeira carteira já fica melhor. Ótimo, já percebi uma coisa que eu posso fazer, independente de ter nome, de ter diagnóstico. Muitas coisas a gente pode já ir adiantando antes.
O que a gente vê com relação ao TDAH em si é que ele tem uma resposta melhor à medicação do que só a psicoterapia isolada. Então, por isso que a gente acaba indicando, se tem o diagnóstico, a gente acaba falando, quase sempre que fala de TDAH, fala de medicação, porque o resultado é muito bom, tem um resultado melhor. Diferente de outras coisas, por exemplo, no transtorno de oposição e desafio. A psicoterapia, a orientação de pais já tem uma resposta melhor do que medicação isolada. Então, tudo isso vai depender da indicação, do diagnóstico, do que tem disponível também. Ah, não tenho no SUS psicólogo disponível para uma psicoterapia especializada agora, mas eu tenho a medicação disponível com um profissional que avaliou bem. Então, a medicação é uma boa escolha. Depende do que está disponível naquela situação. Muito legal. Essa questão é importante também, né? O que a gente tem na mão para fazer naquele momento, né? Agora, a saúde mental, assim, tanto para a criança quanto para o adulto, acho que ela colocou ali que o filho dela tinha de 6 anos, vive muito triste falando de morte, né? É uma situação que a gente tem que imediatamente procurar ajuda, né? Se mora em São José, e porque a gente está falando aqui dessa região, e a Florianópolis acho que também tem o CAPS infantil, toda a questão quando a gente fala em ideação suicida e tal, a gente, né, porta aberta, atendimento imediato, sempre que a gente fala de alguma situação assim. Mas é tão comum, né, desde assim, às vezes a gente protelar a questão de investir no tratamento psicológico e psiquiátrico, né? Então, a gente vê, por exemplo, às vezes sintomas de depressão, ou que seja o TDAH, ou a questão de, às vezes, depressão, hiperatividade, suspeita de autismo, e às vezes a gente coloca assim, não, mas eu não tenho condições e tal. E a gente, às vezes, porque a gente não mede, por exemplo, o transtorno psiquiátrico ou psicológico, como a gente mediria, por exemplo, um tumor ou uma anemia, que é uma coisa que a gente pode mensurar. Muitas vezes a gente acaba não investindo tanto nela quanto investiria tudo se fosse, por exemplo, né, um tumor, uma anemia, uma leucemia, uma outra coisa que a gente pode medir por um exame, né? Mas a saúde mental, o impacto também na criança, né, Deise, é muito grande, porque eles estão em formação, né? Se a gente demora muito, às vezes, para tratar, para diagnosticar, para intervir os transtornos, assim, as sequelas, digamos assim, as marcas, podem ser maiores e mais difíceis depois de a gente conseguir voltar atrás, né? Porque passar um período desse significativo de desenvolvimento, onde está se estabelecendo conexão com a escola, com amigos e os relacionamentos estão sendo construídos, vai impactar em tudo isso. Vai impactar se a criança passa um ano deprimida, pode ser que essa depressão suma sozinha. É comum que as depressões elas tenham um curso autolimitado, ela pode passar sem tratamento, mas ela pode ser muito longa. E um ano deprimido para uma criança significa muita coisa. É um ano que ele vai perder amigos, ele pode perder um ano escolar. Então, o prejuízo é muito grande, é preciso procurar. Ela falou aqui que começaram a investigar autismo, mas pararam por questões financeiras, que ela é dos ingleses. Florianópolis tem uma rede de atenção à saúde grande, né? Esse ano de pandemia, talvez as coisas tenham ficado mais difíceis, mas é importante procurar novamente. E, né, ou no centro de atenção psicossocial, ou no posto de saúde, onde se mora, procurar o atendimento que ele precisa. Meu filho teve acompanhamento negado pelo CAPS e vai para esperar no posto de saúde. Consigo recorrer? Ele se machuca e machuca os irmãos. É preciso daí procurar o posto de saúde, e o posto de saúde, se avaliar que é necessário, vai reencaminhar, vai fazer contato com o CAPS, vai orientar a equipe, porque às vezes a equipe do CAPS naquele primeiro momento não percebeu toda a gravidade, né? Sim, até porque quadros, Rafaela, assim, quadros mudam, né? Então, às vezes, por exemplo, naquele momento, eu tinha lá uma suspeita, por exemplo, de uma depressão leve, ou um autismo, ou simplesmente um transtorno de conduta que precisaria da avaliação mais leve. A gente tem uma lacuna muito grande, desde hoje está trabalhando apenas o consultório, eu hoje estou trabalhando apenas o SUS, e a gente, na rede pública, a gente tem uma lacuna grande. A proposta principal dos CAPS-I, elas são de acolher os quadros mais graves, né, Desde assim, de transtornos realmente mais importantes. Enquanto que a rede pública de unidades básicas ficariam com os casos leves e moderados, que são a imensa maioria e que são a nossa angústia, assim, do dia a dia, até porque a gente não gostaria que eles tivessem o acesso ao tratamento, até para que não se transformassem em situações mais complicadas. E a gente tem lutado bastante por isso. Tem uma perspectiva de ano que vem aqui em São José, a gente também conseguir criar uma porta aberta para esse tipo de situação. Floripa, eu acho que já tinha, até a gente
estava procurando informações com eles, que eles tinham uma rede um pouquinho melhor, mas a saúde mental não é só São José, Floripa, a nível de Brasil a gente tem Não, uma isso lacuna é a nível de grande, né? Brasil. Isso é a nível de Brasil. Assim, essa é uma grande falha da rede, porque só tem o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, que por definição é para graves e crônicos, e a rede básica, que é para os casos leves e moderados. Mas quem é moderado a grave não tem casa, assim, tá? O Léo, porque se fecharam os ambulatórios, com a justificativa de que o ambulatório era um modelo muito médico-centrado, medicalizante, e com esse argumento, assim, que defensores da luta antimanicomial são contra ambulatórios, isso teve um impacto muito grande nas políticas dos últimos anos, se fecharam os ambulatórios, e a gente vê essa realidade. Era um caso, provavelmente, que teria atendimento no ambulatório. Não é grave crônico para o CAPS, mas também não é tão leve para a rede pública. Provavelmente o posto de saúde não vai ter condições de atender assim com psiquiatra e com psicólogo. Então, a falta dos ambulatórios é muito significativa e muito importante, principalmente para a infância e adolescência, porque é muito mais difícil ter casos graves e crônicos já precisando só de centro de atenção psicossocial ou só de atenção básica, precisa especializada. Então é importante que a população brigue por isso também, porque agora existe na política desde 2017, existem as equipes de atenção ambulatorial, mas tem gente lá em cima decidindo que é contra isso, que não quer ambulatório porque acha que vai ser só para passar medicação para as pessoas à toa, que não contempla uma equipe multiprofissional, que vai ser dando muito poder para o psiquiatra. E aí, quem está no SUS fica assim, sem condições. Quem tem condições de procurar no privado, procura. E tem um atendimento muito bom e tem uma resposta muito boa, né? Que é a experiência que a gente tem no consultório. Mas quem tá no SUS também deveria ter esse direito. Assim, é importante que as pessoas E essa questão procurem. de voltar, ela vale assim para todas as situações, né? Às vezes eu pego assim com alguma frequência, por exemplo, até em situações leves, gente, a gente pode levar isso para sempre, assim, como mãe, né? Por exemplo, a criança tem febre 5 dias. Não, mas eu já levei, tá? Mas eu levei quando? Eu levei na segunda, hoje é sábado. Não, mas a gente tem aí 5 dias, né? De evolução. Então, isso a gente fala assim, em poucos dias para uma situação mais aguda. Mas, eu levei ele lá no CAPS em janeiro, não foi aceito. Mas agora, por exemplo, ele ameaçou de se matar, ele está machucando os irmãos, está oferecendo risco, então eu vou voltar. E uma coisa que a gente, assim, como pediatra, como médico, como psiquiatra, ou em qualquer área, a gente sempre leva em consideração é uma criança que volta, um pai que volta, né, e que tem uma queixa ainda piorada, puxa, ele não está vindo passear aqui, né? Tem alguma coisa acontecendo e a gente sempre vai procurar dar uma atenção ainda maior nesse caso. Então, o conselho, assim, é que procure a ouvidoria do município, ou que procure voltar nesse atendimento, explicar que os sintomas ficaram diferentes ou mais graves, para que a gente possa dar o acesso realmente a essa criança, né? Sim, porque autoagressão, risco aos outros e risco de suicídio configuram casos graves e que precisam de atenção imediata. Bandeira vermelha, né? Bandeira vermelha para a gente ter realmente que atender, né? Deise, eu separei assim, uma outra questão que a gente podia falar, né? Como que a pandemia tem afetado realmente esse desenvolvimento das crianças e tem afetado e talvez agravado alguns sintomas, né? O que a gente tem percebido e como que a gente podia talvez tentar ajudar. A gente tem mais 15 minutinhos. Está partindo para o nosso final, que dicas que a gente podia dar, talvez, para essas famílias, para a gente estar tentando melhorar um pouquinho esse relacionamento na suspeita do TDAH e, no geral, também como psiquiatra infantil, né? Sim, a pandemia tem impactado em geral, assim, porque é um grande fator estressor, né? Estar vivendo a pandemia é um estresse grande por si só, e isso já aumenta o risco de ansiedade, depressão e piora outros quadros psiquiátricos já existentes. Aula online é muito difícil para quem tem TDAH, como já tinhas comentado, né? É mais difícil, não é um ambiente tão estruturado, quando vê já se distraiu com jogo ou com alguma outra coisa. E E impactou na rede muito porque pública, só fazendo um adendo, na rede pública, às vezes não tem nem online, não né? tem Eles só nem aula recebem online, é os verdade. exercícios para fazer, né? Sem o professor para explicar e Imagina. só tendo exercício, é difícil, né? E aí tem dificuldade da interpretação, às vezes, tem já uma defasagem escolar, então isso traz muito prejuízo. Assim, as crianças da escola, da rede pública terem ficado 1 ano sem aula, isso é muito, muito grave, tem consequências, né, para a gente conseguir recuperar isso agora. E a gente vê as consequências também de muita gente abandonando tratamento, como também falaste, né? Tá, tem diagnóstico de TDAH, estava tratando bonitinho, aí chega a pandemia, não vai ter aula, não vai tomar medicação, não levou no médico. Essas interrupções do tratamento são muito ruins. As pessoas precisam manter o tratamento, independente do estar em pandemia ou não, assim. Porque a gente vê o maior prejuízo na escola, muitas vezes os pais veem o maior prejuízo na escola, mas é muito frequente que o prejuízo esteja em todas as áreas. Não olha direito para o lado para atravessar ruas, coloca em risco, não vê a bandeirinha vermelha na piscina ou no mar, acaba sendo mais impulsivo e entra assim. Então, o tratamento, ele costuma ser prescrito de segunda a segunda.
é individualizado em alguns casos. Ah, se tem efeito colateral, não está crescendo bem, a gente interrompe de fim de semana ou de férias. Ou, não tem condições financeiras de manter todos os dias. Dá para manter de segunda a sexta, sábado, domingo, não. Mas com essa orientação, olha, é igual óculos. Ah, esse exemplo do óculos é bom, Tati. Assim, a Tati está ali de óculos. Aham, Ela não fica tirando o óculos porque ela não está estudando, né? Assim, se ela precisa para sim. enxergar, ela vai usar o óculos sempre. A desatenção, a impulsividade, a hiperatividade também vão estar presentes sempre. Elas trazem um prejuízo maior na escola, mas podem trazer em outras áreas. Então, manter o tratamento é importante. E aí a pandemia veio impactando nisso tudo, assim, até porque tinha dificuldade de acessar os médicos, de não saber se poder atender online, posto de saúde acaba direcionando mais para os casos respiratórios agora, e isso pode ter ficado defasado. Então, é um ano que pode trazer muitos prejuízos, assim. O que é importante? É os pais estarem atentos a isso, manter os tratamentos e tentar não deixar pior do que já está. Estimular a atividade física, ao ar livre, isso é importante. A gente está em pandemia, mas não dá para ficar só sedentário dentro de casa, na frente da tela. É importante ir ao ar livre, se exercitar, principalmente criança e adolescente, precisam disso para desenvolver. É importante manter contato com os amigos para não voltar ano que vem sem saber de nada do que aconteceu. Então, estimular eles que tenham contato com os amigos, videochamada, mantenha esse contato com o estudo, mantenha contato com a escola, ver como é que estão as coisas, ver se o que fez de atividade, o que aprendeu, o que não aprendeu, o que é possível se preparar para que vai estar preparado ano que vem, né? Então, acho que esses cuidados podem ajudar um pouquinho. Aham. Eu assisti a tua aula do Congresso de Psiquiatria sobre a questão do desenvolvimento, dos tempos de tela e tal. Gosto Uhum. bastante desse tema também. Eu achei muito interessante assim essa questão da gente, até quando fala de TDAH e exposição às telas, de não pensar só na questão do tempo de tela, mas o que que eles assistem, né? E que criança é essa? Eu gostei muito daquela fala, assim, porque realmente Uhum. algumas crianças, eventualmente, podem passar um pouco mais de tempo, mas comunicando com amigos, fazendo coisas que melhorem até, né, a Uhum. autoestima dessa criança e tal, e não Uhum. necessariamente ser tão ruim, né? Ou aqueles Uhum. jogos de Wii, ou então meu filho gostava muito, uma Dançando. época de atividade física, é aquele que dança com o Isso. celular na mão, É né? completamente Então tem algumas coisas diferente. que podem ser positivas, né? A gente acaba divulgando isso, né? A Sociedade de Pediatria recomenda nenhum tempo de tela até 2 anos, tanto de hora. Mas o que a gente tem que pensar agora nesse momento de pandemia é isso. Quem é essa criança? O que ela está fazendo na frente da tela? Ela está dançando, está fazendo essas aulas que tem de fit dance e tal, se mexendo. Ou mesmo uma criança pequena, está assistindo alguma coisa ali, mas está interagindo, está dançando, aprendendo alguma coisa, conversando com a mãe e com o pai, os pais mostrando e ensinando sobre aquilo que ela está vendo. Isso deixa de ser uma interação passiva com a tela para ser uma interação Uhum. que pode trazer algo benéfico, ou atividade física ou algum aprendizado. A mesma coisa, a gente não pode considerar daí o tempo de videochamada como tempo de tela. Ah, mas ele já ficou 2 horas no celular hoje, mas estava 2 horas conversando com o amigo na tela. Que bom, porque ele vai fazer o quê se ele está na pandemia e não pode sair de casa? E é importante sempre Sim, lembrar o que está sim. sendo deslocado nesse momento que está na frente da tela. Ah, ele ficou 6 horas ali, ele Uhum. deixou de se exercitar, ele deixou de comer, ou ele deixou de dormir, está dormindo tarde para ficar na tela. Aí isso que está sendo deslocado pode trazer prejuízo. Então isso é bem importante mesmo. Legal ter lembrado, que bom que tu gostou. Tem que pensar quem é Ah, essa gostei muito. criança, o que está sendo deslocado e a qualidade do que ela está interagindo ali, principalmente nesse momento de pandemia, né? Sim, com os adolescentes, assim, eu tenho me preocupado bastante, assim, às vezes, hoje atendi um mais ou menos assim também, a gente vê, assim, quase que um tédio muito grande, né, tipo, o que que eu vou fazer? Que daí, tá, desliga a tela, tá, mas eu vou desligar e vou fazer o quê? Né, eu Ok. não brinco, eu não converso com ninguém, eu vou comer, mas aí eu já tô acima do peso, o colesterol já tá alto, então tudo gera um atrito, né, mas vai comer de novo, o teu exame já tá errado, e daí, eu não tenho prazer no que eu faço, né, então a gente precisa realmente começar a entender estratégias, né, Daisy, assim, para encontrar com segurança coisas que a gente possa fazer, né, uma maneira de voltar realmente a ter relacionamentos, porque a gente tem pego também muitas crianças assustadas, com mais medo, com muita preocupação em relação ao vírus, Não medo de querendo sair de abraçar os casa para nada. avós, para Uhum, nada, né? Eu fui uhum, examinar algumas crianças essa semana também que disse abaixa a máscara para te ver a garganta. A mãe abaixou a uhum. Fica máscara para ver apavorada. o dentinho, né? A criança já colocou assim, tipo, sabe, um pavor muito grande de ficar sem a máscara, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que perceber que a gente talvez tá trazendo danos também, né? A gente tem que ter essa cautela, porque as crianças elas são muito concretas, assim, até os 9 anos, ali 8 Uhum, anos, o raciocínio é muito concreto. Você diz que não pode, não pode, é preto no branco, tem que ser uhum, tudo muito claro. Então, se você diz assim, não pode tirar a máscara fora de casa,
E aí o pediatra Vai pede para morrer tirar a por causa do máscara, vai coronavírus? morrer. E se o pai tiver dito isso, então, se você tirar a máscara, você vai morrer por causa do coronavírus. A tia Tati vai tentar examinar, vai dar o que falar. Então a gente Uhum. precisa até isso, assim, explicar para as crianças com jeitinho agora, dizendo assim Sim. que a gente precisa usar máscara quando estiver falando com outras pessoas, mas que para o médico examinar, já prepara antes, né? O médico vai precisar examinar um pouquinho, Uhum. e daí não tem perigo, dentro do consultório do médico tá tudo limpinho, lá pode, Uhum. e tranquilizar as crianças nesse sentido, para que a gente possa retomar algumas coisas, respeitando o distanciamento social, uso de máscara, higiene das mãos, mas que a gente precisa retomar, assim, muitas coisas, né? Já devia ter Uhum. retomado antes, mantendo esses Sim. cuidados, porque senão o prejuízo do que está se deixando de lado pode ser maior do que o prejuízo pelo risco da pandemia. E Sim. aí tem que ter esse Sem contar cuidado que a com as gente não tem crianças. noção de. Sem contar que a gente não tem uma perspectiva assim muito próxima de que as coisas realmente voltem totalmente ao normal, né? Uhum, Então não tem como a gente ficar também esperando isso ad eterno. A gente vai ter que achar exatamente. estratégias, criatividade. Eu tenho falado com algumas mães assim, olha, a gente já sabe o que que é não ter a escola, a gente já sabe, já vimos o resultado disso tudo. A gente vai ter que começar com segurança, né? Claro que cada um no seu tempo, tem aqueles que não têm indicação realmente de voltar, mas Sim, alguns se é vão população precisar de estar voltando. risco. Uhum. Uhum. E o TDAH eu acho que é uma dessas crianças, porque ter o professor ali, ter, né, aquele ambiente escolar que vai gerar um pouquinho mais de atenção, ter o professor instruindo, isso vai trazer Uhum. para eles um benefício, né? Acho que é uma das crianças que vão ser beneficiadas com o retorno das aulas Uhum. assim que possível, né? Talvez ainda Assim, agora já estamos no aham. final do ano, né? Mas Sim, mas é uma vamos coisa que tem ver. sido discutida, né? Que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Catarinense de Pediatria se posicionaram, a ABP também, a gente fez uma ABP-TV discutindo isso, assim, sempre com cuidado, né? Nós somos psiquiatras, não somos infectologistas, mas a gente Uhum. observa que está tendo um prejuízo muito grande com esse Muito fechamento muito grande. prolongado de escolas. Então, com os dados que têm saído da infectologia e da Sociedade de Pediatria, dizendo que assim, as crianças não são vetores tão importantes assim, o fechamento das Uhum. escolas não tem um impacto muito grande assim na contenção de pandemia, que a gente repense isso. É claro que ninguém está falando em abrir agora, que a gente Uhum. está na pior fase aqui no estado, ou também de fim de ano. Uhum. Mas qual o impacto de manter fechado também precisa ser avaliado. A mesma coisa de, não, eu não, Uhum. não deixo meu filho descer nem no parquinho. Tá, mas o impacto disso. Então é preciso ver até Sim. se, assim, se ter um relacionamento com algumas pessoas. O meu andar do prédio, ninguém está saindo de casa. Então, do meu, eu vou deixar minha Uhum. filha brincar com o filho da vizinha, eu vou deixar os dois irem no parquinho, um horário que não tem ninguém. Isso é importante. Essas medidas também precisam Sim. ser pensadas. Porque era muito fácil dizer assim: olha, fica em casa, não sai de casa, isso vai durar 3 meses. Tá, se fosse isso, né? Se fossem durar 3 meses, vai dar um Uhum. ano. Daqui a pouco vai dar um ano. Então, ficar um ano Sim. sem fazer nada assim é mais prejudicial do que se a gente toma esses riscos calculados. Especialmente porque eles também estão em crescimento, né? Desde uma coisa é isso, eu tenho conversado assim com várias mães que a gente tem falado sobre isso. Uma coisa é a gente como adulto, conscientemente, tomar uma decisão, e a maioria de nós até não está literalmente em casa, né? Já trabalha, já Sai para está em trabalhar. mercado e tal. Mas Uhum. a criança, como não tem escola, ela na verdade ela tá na maioria das vezes todo o tempo realmente dentro de casa e sendo bombardeada com essa questão até de informações de morte. Agora mesmo aqui a gente está tendo muitas, né, internações, fulano está internado, ciclano foi a óbito e, meu Deus, isso tem gerado assim um prejuízo muito grande neles. Uhum. A A gente gente tem precisa 8 minutinhos, filtrar. Deise, então para a gente Uhum. encerrar, passa voando. Eu queria deixar então para tu deixar algumas considerações finais, alguma coisa que tu acha interessante que talvez a gente não Uhum. tenha abordado, né? Lembrar de que não precisamos ter medo, então a Deise não morde, né? Psiquiatra infantil não morde, não precisamos ter Sim, preconceito, né? Não é médico para doido, não quer dizer que vai sair dali isso. necessariamente medicado, mas Aham. muitas vezes é necessário e importante essa avaliação para que a gente tenha um diagnóstico bem, né, bem Uhum. seguro, assim como o neuropediatra também pode estar fazendo. E a gente Uhum. caminha junto, né, na pediatria, não deixamos de acompanhar pediatricamente porque está com psiquiatra, mas também não deixamos de Aham. ter a avaliação dele por estar com o pediatra, né? Aham, exatamente, assim, e o psiquiatra nada mais é do que o médico especialista em transtornos psiquiátricos, transtornos mentais, e aí quando os pequenininhos chegam na primeira consulta, eu costumo explicar assim, a tia é médica especialista em comportamentos, emoções e pensamentos, e eles entendem muito bem, eles ficam assim, nossa, que legal que existe alguém que trata isso, eu tava precisando, e já aconteceu também de chegar pacientinho de pedir pra mãe assim, mas não tem alguém que possa me ajudar com as emoções?
Existe o psicólogo e o psiquiatra, e eles são muito ligados, eles têm muito menos preconceito que a gente, resistência, então é importante que os pais também tenham, assim, menos preconceito e resistência, busquem informação adequada, acho que essa live vai nesse sentido, né, de informar, assim, o TDAH é prevalente, afeta 5% da população, não é uma coisa inventada, o tratamento ele é seguro, quando bem prescrito, bem recomendado, que não pode, eu acho que meu filho tem, vou tomar o remédio do vizinho, ou vou conseguir. Isso não pode, isso está errado. Ou então só, né, alguém sem avaliar a criança passar a medicação. Mas se está em dúvida, procura uma avaliação especializada, porque quando o tratamento bem feito, ele muda, assim, muda a história de vida da criança. Então, muda agora e isso pode fazer toda a diferença, assim, se ela vai ter um bom vínculo com o estudo, se ela vai gostar de estudar ou não, se ela vai se dedicar ou não, então é bem importante. E acho que é isso, né? Não sei, Tati, se a gente deixou de Né? responder alguma E coisa a medicamentos também mais. não substituem, e medicamentos também não substituem comportamento, né, Deise? Assim, que isso é uma outra coisa, assim, que daí vai Não. pro outro lado. É tipo assim, eu queria um floral para ele ficar mais calmo, eu queria para dormir, mas aí a gente acaba Uhum. conversando com a família e vê assim que, né, fica assistindo televisão até a hora de dormir, que Não tem interfere na bons hábitos qualidade de de higiene de sono. sono, que também piora um TDAH, né, por estar dormindo Sim, pouco, precisa estar tudo fica mais redondinho. irritado, né? Então, assim, É. o medicamento também não substitui comportamentos, regras da casa, Uhum. né? Não é a gente assim, tu tens que dizer para ele dormir cedo. Eu posso dizer, mas quem vai ter que estabelecer essa regra é a família em casa, né? Então, não, mas eu trouxe Uhum. aqui para tu falar para ele que ele tem que dormir mais cedo, ou que ele tem que usar menos o celular. Não, é você, como Uhum. mãe ou como pai, que vai precisar dizer, olha, tal horário nós vamos desligar o celular, é tanto tempo por Uhum. dia. Essas regras, né, elas não são Uhum. substituídas pelo remédio nem pela palavra da gente, né, nem pela prescrição, né? Exato. Os pais têm que tomar um lugar de paz e tem que bancar isso, né? Não só dizer, mas bancar. Assim, precisa ter uma boa higiene de sono, precisa dormir no horário, ter uma boa noite de sono, uma alimentação saudável, regular, precisa ter o horário de estudar. Muitas crianças não têm hábito e não sabem estudar. Precisa ter um cantinho quietinho para estudar, uma mesinha limpa. Isso são os pais que vão proporcionar. Não adianta assim, ele não gosta de estudar, ele não estuda, ele não faz. Mas nunca foi preparada uma mesinha limpa para ele, organizado o caderno, lápis, caneta, deixar tudo ali à disposição. É preciso também aprender a estudar e os adultos precisam ensinar isso tudo. A medicação daí não Isso. faz o milagre. A medicação melhora muito para quem tem o transtorno, melhora os sintomas, mas todo o resto precisa de uma movimentação, assim, de uma mudança da família. É isso aí. Deise, puxa, muito obrigada, tá? Amei. Acho que outro dia a gente pode conversar. Tá chegando o neném aí, né? Na tua casa. Tô bem Aham, feliz por ti. tá. Também te acompanho. Parabéns. O Obrigada. filho meu Deus, é uma das coisas mais incríveis que acontece com a gente. Uhum. Acho que tu vais amar a experiência também. Mas quem sabe mais pra frente a gente podia falar sobre outras coisas. Teve bastante perguntinha ali sobre TOD, né? Sobre epilepsia. Uhum. Tem algumas coisas também que a gente pode estar conversando mais para frente. Sim. Autismo também, que eu acho que é um tema bem legal, que eu também gosto bastante de conversar. Quem sabe mais para frente a gente conversa novamente. Vai ser um prazer Sim. te ter aqui pelo nosso perfil. O pessoal que assistir a live depois também, porque vai ficar salvando o perfil, né? O pessoal que assistir depois e Aham, gostar e vai. tiver ideia de tema, deixa um comentário lá para Tati ou para mim sugerindo temas. E quem sabe a gente marca mais conversa, sim. Foi bem gostoso. Muito obrigada pelo Vai ser um convite. prazer. Gente, ó, Obrigada. muito obrigada pela participação de todos. Depois, se puderem marcar nos comentários, né, as pessoas que precisam assistir o tema também, vai ficar salvo, pode compartilhar. A gente agradece um monte. Foi um prazer muito grande ter a Deise aqui e ter vocês também, porque sem a participação das pessoas, né, não tem sentido também o que a gente faz por aqui. Uhum. Deise, ó, um beijo no teu coração, sucesso para tua Obrigada. família e pro teu neném. Obrigada. Beijo. Boa noite, pessoal. Tchau, Beijo, tchau. gente. Valeu.